Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Rami Oficina. O que nos falta ainda para obter a vida eterna? Qual foi o remédio que o Senhor receitou? O que significa o camelo passar no buraco de uma agulha? Qual será o nosso galardão? Veja isso e muito mais. Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Rami Oficina. Então, lembrando só aqueles que não se inscreveram no canal, por favor, se inscrevam no canal, ative o sininho, compartilhe com outras pessoas, convide outras pessoas a assistir esses vídeos também. Ok? Muito obrigado. Se tiver alguma pergunta ou comentário, também vocês podem usar o espaço abaixo do vídeo, que tem um espaço para comentários, ok? Então hoje nós vamos ver e estudar Mateus 19:20, Marcos 10 e Lucas 18. E nós vamos aprender a respeito de um jovem, e era um jovem muito rico, né? E ele procurou, na verdade, o Senhor, e ele fez uma pergunta, né, pro Senhor, que era um desejo, na verdade, bom, genuíno dele, da parte dele, mas ele, talvez, a resposta ele achava que deveria ser uma outra, né? E aí nós vamos aprender algumas coisas em relação a essa experiência com esse jovem, né? Então lá no versículo, a partir do versículo 16, nós vamos ver: eis que aproximando-se dele um jovem disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Então, é uma das coisas que muitas vezes algumas pessoas às vezes perguntam: o que eu poderia perguntar para o Senhor? Ou às vezes por um representante do Senhor, um profeta. E essa é uma boa pergunta, né? Algo que ele pode ensinar para você acrescentar e melhorar. E essa foi uma pergunta muito boa, né? E o jovem, com esse desejo, ele diz: que bem farei para conseguir a vida eterna? E aí no 17 diz que então o Senhor respondeu: por que me chamas bom? É interessante o Senhor dizer isso, né? Porque ele estava nesse momento, mais uma vez, atestando que ele estava lá, porque o Pai mandou ele. Por isso então que ele diz: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. E aí ele responde a pergunta do jovem, ele diz: se queres, porém, entrar na vida eterna, né, guarda os mandamentos. Então vamos lembrar aqui, o Senhor está usando a regrinha que nós usamos sempre aqui, o se. Então ele diz: se queres, porém, entrar na vida eterna, então ele diz lá: então guardareis os meus mandamentos. E aí então o jovem disse para ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí o jovem no 20 disse: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. E é interessante que o jovem, não, mesmo que alguém pudesse achar que ele estava mentindo, né? Mas o Senhor sabia que não, né? Tanto que aí então o Senhor confirmou, né? Porque ele disse lá: tudo isso tenho guardado desde a minha infância. Aí ele fez uma pergunta crucial: que me falta ainda? Né? Porque o Senhor falou para ele guardar os mandamentos. Você quer a vida eterna? Guarda os mandamentos. E aí então ele disse: bom, o que me falta ainda? Eu já estou guardando os mandamentos. Aí o Senhor então viu que ele estava pronto para um nível mais elevado, né? E aí o Senhor diz: bom, disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, né? Se queres ser perfeito, então ele diz: vai, então vai e vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Aqui é uma coisa que
que nós aprendemos a respeito, até o presidente Nelson ensinou sobre a perfeição, lá quando nós estudamos a bem-aventurança, né? As bens-aventuranças. Então quem quiser assistir novamente esse vídeo, quando nós estudamos o capítulo de Mateus, capítulo número 5, as bem-aventuranças. E o presidente Nelson, então nós vemos lá que ele nos ensinou sobre a perfeição, que ser perfeito não quer dizer que vai eliminar a possibilidade de cometermos erros. Então, quando o Senhor disse aqui para ele, se queres ser perfeito, quer dizer, você quer elevar esse padrão, você já está cumprindo os mandamentos. Quer dizer, a resposta aqui para a pergunta era o que ele deveria fazer para ganhar a vida eterna. Bom, obedeça os mandamentos, e aí é um progresso. E aí então ele diz, bom, mas isso eu já faço, o que me falta ainda? O que eu não estou enxergando ainda? E o Senhor falou, bom, se quer ser perfeito, vende tudo, abandona a sua riqueza material, vem e segue. E no 22 diz, e o jovem ouvindo estas palavras retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então uma das coisas que nós vamos ver aqui é em relação a isso, né? A recepção da resposta que o jovem recebeu não era o que ele esperava, né? Porque ele pensou, bom, eu tenho muitas riquezas, muitas posses, como eu vou dar tudo, ficar, né, sem nada e seguir o mestre, né? Então foi a recusa do jovem rico de desistir de suas posses que tanto amava e seguir a Cristo, que trouxe à tona essa arrebatadora figura de linguagem que o Senhor vai usar aqui também, que depois, então, só nessa experiência com o jovem, o Senhor então aproveitou para ensinar os discípulos. Então, de uma certa forma, triste, né, o Senhor olhou para aquele jovem que recusou, né, ele pediu remédio, o Senhor deu, e aí diz lá no 23, então disse Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que dificilmente entrará um rico no reino dos céus. Nós vamos entender isso bem, talvez muitas pessoas às vezes usam esse versículo e dizem, então os ricos não vão entrar no céu. Nós temos que realmente entender o contexto do que o Senhor está dizendo aqui. E aí no 24, que é esse versículo que eu gostaria de usar a chave, e outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Então por causa desse momento, né, de o jovem ter recusado, né, ele perguntou, ele queria saber, o Senhor respondeu. Quer dizer, o Senhor não tentou agradar ele ou dizer o que ele gostaria de ouvir. O Senhor ensinou a doutrina, olha, se você quer ser perfeito, se você já guarda o mandamento, parabéns, mas se você quer ser perfeito, agora você tem que fazer isso. Abandonar a sua riqueza e vem e segue. E aí essa linguagem de um camelo que tenta abrir um caminho através de um buraco de uma agulha. Jesus procurava ensinar aos seus, por meio dessa imagem parabólica, que a riqueza pode afetar a personalidade, como se fosse um vírus, caso não tomemos cuidado. Então, ser rico não é errado. O Senhor não está aqui dizendo, olha, é errado ser rico. Mas é onde está o teu coração e a tua mente, né? Então, deve-se ter em mente que Jesus não disse que os ricos não podem entrar no reino de Deus, e sim que para eles isso se torna muito difícil, em razão do poder que as riquezas terrenas exercem sobre as pessoas se elas permitirem. E Cristo então usa essa ilustração que tem a aparência de algo impossível. Então, de uma certa forma, o Senhor usou uma linguagem que era muito conhecida naquela época. Hoje nós temos algum que a gente chama de ditos populares, né? E nós vamos fazer algumas comparações aqui para entender depois. Mas, em momento algum, o Senhor está dizendo que é errado ser rico. O problema que ele está dizendo aqui é que as pessoas que são ricas, normalmente, a gente sabe, a maioria, por causa das posses e às vezes o poder, e às vezes até alguns extrapolam achando que são o dono do mundo, né? E infelizmente tem as outras pessoas que servem
esses ricos, e endeusam eles, né? E aí eles ganham mais, né, na verdade, aquela visão de que eu sou poderoso, que eu tenho dinheiro e as pessoas vão me servir, o que eu pedir vai acontecer. Então o que o senhor está dizendo aqui, que é em razão do poder que as riquezas terrenas exercem sobre as pessoas, se elas permitirem. Porque tem muitas pessoas ricas que são humildes, né, usam realmente o dinheiro, né, para o bem, para si mesmo, para os seus familiares e também para fazer o bem. Então era isso que o senhor estava ensinando e querendo dizer para aquele jovem. E aí então, quando então o jovem perguntou, o que me falta ainda? Então é o que o senhor quis dizer para ele, falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá-os aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e toma a cruz e segue. O rapaz ficou desapontado e entristecido, provavelmente esperava ouvir do grande mestre a prescrição de uma certa observância especial, porque ele era rico, né? Pela qual podia ser alcançada a excelência. O jovem rico desejava progredir com boas obras e garantir seu direito a uma herança eterna, mas o mestre prescrevera o que ele menos esperava, e pesaroso desta palavra retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então, neste momento, Jesus ele diagnosticou seu caso e prescreveu um remédio adequado. Então, ele próprio foi procurar o mestre, ele falou qual era, vamos dizer, o seu problema espiritual, e a sua preocupação era essa, ele queria saber o que ele tinha que fazer para ganhar a vida eterna. E é interessante notar, se nós formos observar os detalhes, ele foi procurar Cristo, porque ele sabia que Cristo teria a resposta para ele. E era um homem rico, ele podia talvez buscar em outras coisas, em outras fontes, né? Mas ele procurou com que ele sabia que realmente poderia responder o que ele realmente precisava fazer. Embora ele não aceitou, né? Não podemos dizer que o mesmo tratamento seja o melhor em todos os casos de enfermidade espiritual. Então, na verdade, o Senhor deu um remédio para a doença espiritual desse jovem, do problema dele. Agora, nem sempre essa resposta de Cristo vai servir a todos nós. Por isso que nós precisamos individualmente buscar a Deus, orar a Deus para buscar realmente os remédios para a nossa situação, o nosso desafio pessoal. Para o jovem foi esse, mas nem sempre a mesma receita que foi passada ao jovem vai nos servir. Mas quando os sintomas indicarem a necessidade, poderá ser empregado com toda a confiança na cura, a cada um de acordo com a sua enfermidade. O Senhor, olhando tristemente para a figura do rapaz que se retirava, ao escolher não tomar do remédio, Jesus disse aos discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Por que é difícil, né? E é então o que o Senhor quis dizer então nesse versículo 24. É mais fácil passar um camelo pelo fundo ou pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus, né? Então isso era, né, para nós, até chega a ser uma frase que mas isso é absurdo, isso nunca vai acontecer. Então é impossível ganhar o reino de Deus. Foi exatamente o que os apóstolos, os discípulos pensaram. E então normalmente Pedro era porta-voz dos discípulos nas perguntas, né, nas indagações. E aí então lá no 25 o apóstolo Pedro perguntou: quem poderá, pois, então salvar-se? Né? Então vamos entender aqui algumas coisas. Em Israel existiam vários provérbios figurativos para expressar uma lição. Por exemplo, quando o judeu diz: agradeço a Deus por estar com os dentes sujos de gordura, o significado real é que o judeu está agradecendo a Deus pela abundância, pela fartura de alimentos em sua mesa e de sua família. Então nós vemos que são alguns ditos populares, né? Então nós podemos ver, se fosse nos dias de hoje, parece que o contraste quase absurdo causa estranheza aos dizeres de Jesus. Mas podemos dizer
que o Senhor estava usando um dito popular para ensinar uma lição que era conhecida dos judeus, né? Pois se Cristo vivesse nos dias atuais e se utilizasse de um ditado dos nossos dias, né, talvez o Senhor ia dizer dessa forma, que ficaria para nós mais compreensível. É mais fácil chover canivete do que entrar no rico no reino dos céus. Então nós temos esse dito popular, né? Que é mais fácil chover canivete. Então, só para nós podermos entender essas expressões, né? Para que as pessoas da época puderam compreender exatamente o que o Senhor queria dizer com isso, né? Então vamos entender aqui um camelo e o fundo da agulha, né? Então por que é isso? Então aqui em Mateus 24, né? E também Marcos 10, 25 e Lucas 18, 25, é essa mesma escritura, que é repetida pelos apóstolos na hora que eles registraram, né? E tão importante foi esse ensino, que talvez impactou, né? E foi registrado 3 vezes, isso que o Senhor ensinou. Então vamos entender aqui que esse fundo da agulha era aplicado a uma pequena porta ou cancela nos grandes portões ou ao lado dos mesmos, nos muros das cidades. E levantou-se a suposição de que Jesus tinha tal portinhola em mente quando falou sobre a impossibilidade aparente de um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Então, se nós vermos essa foto, como se fosse uma agulha, né? E essa entrada era dessa forma, e um camelo não passaria aí, ainda mais carregando bagagem e tudo. Então, para um camelo passar aqui, ele teria que se despojar da carga, ele teria que se ajoelhar e passar agachado, né? Para poder conseguir passar. Então, né, seria possível, embora muito difícil, para um camelo passar pelo pequeno portão. E ele não poderia de forma alguma fazê-lo, a não ser que se livrasse de sua carga e de todos os seus arreios. Assim, podemos encontrar semelhança adicional entre o fato de que o camelo precisa primeiro livrar-se de tudo, não importa quão preciosa a sua carga ou quão caros os seus arreios, e a necessidade do jovem e de qualquer outro homem de despojar-se da carga e dos adornos da riqueza, se quiser entrar pelo caminho estreito que leva ao reino de Deus. Então foi o que o Senhor disse para o jovem: se você quer ser perfeito, tira essa carga, a tua riqueza, e vem e segue-me, né? A exposição que o Senhor fez na sua história é suficiente para os propósitos da lição. Agora, a gente tem que entender, isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível, né? Então, essas palavras, né, de Jesus Cristo demonstravam a dificuldade e não a impossibilidade dos ricos serem salvos. Por último, convém observar que a resposta dada por Jesus com relação à pergunta quem pode salvar-se, então lá no versículo 25, o Pedro perguntou, então quem pode salvar-se? Né? Uma situação dessa parece impossível, né? Contém 2 partes importantes, vamos entender aqui. A primeira é quando ele fala das coisas impossíveis aos homens. Então, quando ele usa desse dito popular dos judeus, que eles compreenderam muito bem, assim como se o Senhor usasse o dito popular nosso, né, atual, nós iríamos entender. E a segunda é quando enfatiza que são possíveis para Deus. Nestas frases, os termos aos e para, em grego, é a preposições para, dos, para, cujo sentido literal é ao lado de, ficando assim evidente que a salvação não é alcançada por mérito humano, através daquilo que se possui, mas mediante uma ação do Espírito de Deus que age na vida do homem. Então, lembrar que a expiação, por isso, o efeito, ou a doutrina da expiação, vamos lembrar lá dos 3 pilares, criação, queda e expiação. Assim como nós vemos no livro de Mórmon, claramente esse ensino, no capítulo 34, diz que a expiação é necessária. Sem a expiação, todas as outras coisas não teriam valor nenhum ou efeito nenhum. Seria em vão as ações, né? Por isso, então, que não se alcança por mérito humano, por isso que ainda dependemos da graça de Cristo. Embora nós precisamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance. Não é que o Senhor vai
completar aquilo que eu poderia ter feito e não fiz. Porque a expiação já pagou o preço total. Não tem mais nada a pagar. O que Jesus Cristo fez no ato da expiação foi universal e serve a todos. E Ele está convidando todos a virem a Ele, aceitar Ele como seu Criador e Salvador, e então vamos poder ser abençoados com o ato da expiação sobre nós, né? Porém, é mais fácil aceitar que o Senhor criou essa ilustração para provar quanto se torna difícil para o que é rico em bens materiais, porém pobre na graça, entrar no reino de Deus. Então aqui o Senhor está falando de pobreza espiritual, riqueza, né? E também, lógico que a riqueza material, se a pessoa tiver a mente e o coração apegado a essas coisas, ela muito dificilmente o lado espiritual vai conseguir influenciá-la, né? Os discípulos podem ter pensado que os ricos estão menos expostos às tentações, mas Jesus disse o contrário, que os homens deveriam temer mais a riqueza do que a pobreza. A riqueza pode levar ao orgulho, à preguiça e ao poder egoísta. O jovem possuía riquezas, mas não tinha tudo, tanto que ele foi perguntar se ele fosse feliz eternamente, né? Ele não iria perguntar lá, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna. Faltava-lhe o bem mais essencial de todos, a vida eterna. Então, nós poderíamos, na verdade, fazer essa pergunta agora, transferi-la para nós. O que nos falta ainda? Então, cada um de nós podemos fazer uma reflexão pessoal e realmente buscar, realmente entender o que é que onde eu estou, né? Vamos lembrar, eu já usei esse exemplo várias vezes, quando Adão transgrediu a lei do Senhor no jardim do Éden, o Senhor foi lá para então conversar com ele, e ele se escondeu, o Senhor perguntou para ele, onde estás? E o interessante é que no Pérola de Grande Valor, que relata essa mesma história, só que lá no Pérola de Grande Valor, o Senhor pergunta para Adão, né? Aonde vais? Então nós poderíamos então ver onde eu estou e onde eu vou, onde eu quero chegar. Então o que é que me falta? O que nos falta ainda, né? Então a gente pode pensar nisso e realmente perguntar ao Senhor, Senhor, o que é que me falta ainda? Bom, o que eu sei eu já estou fazendo, isso. O que é que me falta ainda? E é através de revelação isso, né? Não é diferente aqui, embora esse jovem teve o privilégio de perguntar pessoalmente ao mestre. E nós também podemos fazer isso mediante as nossas orações e buscar essas revelações, né? Então, poderíamos bem indagar, não é suficiente guardar os mandamentos? Olhando essa história, o que mais se espera de nós além de ser honesto, fiel e digno de confiança? Existe ainda alguma coisa além, né, da lei da obediência? Então nós vamos ver que existe, né? Vamos lembrar que o Senhor nos ensina linha sobre linha, né? E nós estamos elevando os nossos padrões até chegarmos à presença de Cristo. Então, o que nos falta ainda? O Elder Bruce R. McConkie ensinou, no caso desse jovem rico havia mais, ele devia viver além da consagração e sacrificar suas posses terrenas, pois a resposta de Jesus foi, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá-os aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue. Como vocês, né, sabem, o jovem retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Ficamos a pensar sobre as oportunidades que ele poderia ter compartilhado com o Filho de Deus, o companheirismo que poderia haver desfrutado com os apóstolos, as revelações e visões que poderia ter recebido, se tivesse sido capaz de viver a lei do reino celestial. E o Elder Bruce R. McConkie continua dizendo, mas da maneira como as coisas se passaram, ele permaneceu desconhecido e anônimo. E é verdade, em nenhuma escritura nós não sabemos o nome desse jovem rico. Então esse jovem rico poderia ser conhecido o nome dele, né?
mas ele ficou no anonimato, porque ele escolheu não seguir a sugestão de Cristo, o ensinamento de Cristo, e não se ouve mais falar dele, né? Se houvesse aceito o alvitre ou a sugestão proposta, seu nome poderia ter sido tornado memorável entre os santos e para sempre. Creio que ficou perfeitamente claro que o Senhor espera de nós muito mais do que às vezes retribuímos. Nós não somos como os outros, somos os santos de Deus e temos as revelações dos céus. Daquele a quem muito é dado, espera-se muito. Em nossa vida devemos pôr em primeiro lugar as coisas do reino de Deus. Então esse faz parte de um discurso da Conferência Geral do Elder Bruce R. McConkie. Então ainda nessa pergunta, o que é que nos falta, né? Então nós podemos imaginar aqui que foi mais ou menos o caminho do jovem e é o que é o nosso, né? O primeiro passo nós já estamos aqui, capacidade atual de seguir a Jesus Cristo, nós temos. Temos desafios, né, circunstâncias diferentes, talvez uns mais desafiadores do que outros, mas nós temos a capacidade atual de seguir Jesus Cristo, é o que estamos fazendo hoje. Vamos à igreja, cumprimos o chamado, buscamos fazer o nosso melhor. Então, o que é que me falta ainda? O que falta ainda, de uma certa forma, o Senhor iria nos dizer mais capacidade. Você já tem capacidade atual, mas falta mais capacidade. Por isso, então, que nós aprendemos Alma 22:18, nós vemos lá. Diz lá, ó Deus, Arão disse-me que existe um Deus. Então vamos lembrar aqui que é aquela história que Amon e Arão, né? E Arão é irmão de Amon, e ele estava perante o rei Lamone, né? E ele ensinou. E o rei Lamone então orou a Deus, né, para saber, ou para receber mais capacidade de entender o que Arão ensinou. Então, ó Deus, Arão disse-me que existe um Deus. E se existe um Deus, e se tu és Deus, faze-mo saber, e abandonarei todos os meus pecados. Então era um desejo real do rei, né? Mas ele queria, de uma certa forma, receber revelação, para ter a certeza, eu vou continuar, eu vou fazer o que eu tenho que fazer melhor. Para conhecer-te, para que eu possa ser levantado dentre os mortos e salvo no último dia. E quando o rei disse essas palavras, caiu como que ferido por morte. Então, por causa do poder do Espírito, né? Então ele desmaiou. E aí, se continuarmos a perguntar, o que é que me falta ainda? Então, uma perfeita capacidade. É o que o Senhor falou, bom, se você quer ser perfeito, a perfeita capacidade de seguir a Cristo. Não é? Então, lá em Moroni 10, nós vamos identificar isso. Versículo 30. E novamente desejo exortar-vos a virdes a Cristo e a vos apegardes a toda boa dádiva e a não tocardes nem na dádiva má, nem no que é impuro. E no 32, sim, vinde a Cristo, sede aperfeiçoados nele, negai-vos a toda iniquidade. E se vos negardes a toda iniquidade e amardes a Deus com todo o vosso poder, mente e força. Então, olha só aqui, o versículo que nós encontramos aqui, ó. Se vos negardes a toda iniquidade e amardes a Deus com todo o vosso poder, mente e força, olha só o que ele diz, então sua graça vos será suficiente, e por sua graça podeis ser perfeitos em Cristo. E se pela graça de Deus fordes perfeitos em Cristo, não podereis de modo algum negar o poder de Deus. E ele encerra no versículo 33 dizendo, e novamente, se pela graça de Deus fordes perfeitos em Cristo, e não negardes o seu poder, então sereis santificados em Cristo. Por meio do derramamento do sangue de Cristo, que é a expiação, que está no convênio do Pai para a remissão de vossos pecados, a fim de que vos torneis santos, sem mácula, sem mancha, sem pecado, né? Então, essa é a receita, né? Se nós formos perguntar o que é que me falta ainda, então você vai dizer, olha, você já tem uma capacidade atual, você está indo bem,
Mas você quer saber o que precisa ser feito para melhorar? Mais capacidade de ser mais obediente, mais dedicado. Hoje existe uma palavra que a gente vê poucas pessoas às vezes entendem o verdadeiro comprometimento com o Evangelho de Cristo. E às vezes esse comprometimento não é com os líderes, não é com as pessoas, o que as pessoas vão pensar. Mas se hoje eu tenho um chamado, uma responsabilidade, o meu comprometimento é com o Senhor. Então eu preciso fazer o melhor. Porque no fim, quem vai ser julgado nessa mordomia, nesse chamado, nesse tempo que eu estou nessa mordomia, sou eu. Então eu vou fazer meu melhor. E o Senhor está dizendo, então você vai ampliar, vai aumentar essa capacidade. Você precisa de mais capacidade. Agora, você quer ser perfeito? É o que ele está dizendo aqui. Abandona de vez todos os erros, não se mistura com as coisas ruins, né? Mesmo que seja às vezes difícil, um sacrifício, mas é o melhor. Para um dia nós podemos estar na presença de Deus. E na seção 93, no versículo 20, ele diz lá: porque se guardardes meus mandamentos, recebereis de sua plenitude e sereis glorificados em mim como eu sou no Pai. Portanto, digo-vos, receberei graça por graça. Então, vamos lembrar que o Senhor nos ensina, ninguém entra na igreja e já aprende todas as coisas, né? Do início ao fim. Mas é linha sobre linha, graça sobre graça, como o Senhor está dizendo aqui. E aí, então, os apóstolos, quando viram esse ensinamento, e que Pedro fez a pergunta, quem poderá salvar-se, né? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes, a partir do versículo 26, do capítulo 19, ele diz, e Jesus, olhando para eles, disse-lhes, aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Qual será então o nosso galardão? Então essa foi a pergunta do Pedro. Qual vai ser o nosso galardão? Porque nós deixamos tudo. Aquilo que o Senhor falou para o Jó fazer, que ele escolheu não fazer, nós fizemos. E aí, então, vamos entender. O rico, de uma outra parábola que nós conhecemos, foi para o inferno. Não por ser rico, mas por negligenciar a salvação de sua alma. Os discípulos ficaram grandemente admirados e perguntaram por meio de Pedro, nós deixamos tudo e te seguimos. O que então haverá para nós? Eles almejavam alguma recompensa, pois viviam voluntariamente na pobreza. Mas a reflexão nos ensina que é perigoso olharmos para o nosso sacrifício e questionarmos sobre o pagamento que nos é devido. Ou seja, é você, às vezes, realmente dizer, eu vou fazer, e depois já vai no altar cobrar, né? O amor não reivindica, nem demanda pagamento, especialmente quando ele deve infinitamente mais do que aquilo a quem tem direito. Então, acabamos de estudar na semana passada, nós vimos lá a parábola da grande ceia, e exemplificado, lembra que o que provocou esse ensino, que o senhor foi convidado para um jantar lá com os judeus, e aí alguns lá disseram, bem, bom é estar, ou bom é comer as coisas, de Deus. E aí então ele ensinou que quando que eles convidassem as pessoas, que eles convidassem pessoas que não tivessem condições de retribuir aquele mesmo jantar, né? Porque normalmente eles convidavam pessoas esperando que as pessoas também os convidassem, né? É como se fosse uma troca. Bom, eu te paguei um jantar, agora você me paga um jantar. Então o senhor estava ensinando um padrão mais elevado. Ele disse, quando vocês convidarem, então convide os pobres, os aleijados, os coxos, porque eles são as pessoas que vão ter condição de retribuir isso. Por isso que aqui ele diz, o amor não reivindica, nem demanda pagamento, especialmente quando ele deve infinitamente mais do que aquilo a que tem direito. A glória da vida não está em receber, mas em dar. E Jesus nos garante que todo que renuncia ao que tem, por sua causa, será recompensado. Então aí lá no 27, Pedro perguntou, bom, qual vai ser o nosso galardão? Né? E aí então, Jesus Cristo, no versículo 28,
ele respondeu qual ia ser o galardão deles. Mas nós vamos ver isso na segunda parte dessa aula, ok? E eu queria só para encerrar, usar aqui sobre essa pergunta de Pedro, qual vai ser o nosso galardão? E eu gostaria de usar aqui 12 versículos que fala sobre receber o galardão, ok? Então lá em Mateus 25, 21, o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Esse é o galardão. Apocalipse 20, 12. Eis que vem em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Tiago 1, 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Então olha só, porque depois de aprovado, quer dizer, nós vamos ter que ser aprovados pelo Senhor. Aí recebe a coroa da vida eterna, que Deus prometeu aos que o amam. 2 João 1,8. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. Mais outros versículos. Lucas 6,23. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a sua recompensa no céu, pois assim os antepassados deles trataram os profetas. 1 Coríntios 3,14. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Acabamos de estudar uma lição na aula passada sobre, na verdade, os frutos maus e os frutos bons. Então é isso que o Senhor está dizendo aqui. Se o que alguém construiu permanecer, quer dizer, se as suas obras, o seu sacrifício é algo, vamos dizer, válido, né, comprometido com Deus, e ele vai permanecer. Na verdade, o fruto bom, ele permanece. Aí ele diz, esse receberá a recompensa. Em João 4,36, aquele que colhe já recebe o seu salário, e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Tiago 4, versículo 10. Humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. É um tipo de recompensa também. E os 4 últimos, Hebreus 10, 35. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Romanos 2, 6. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Então lembra que tem uma condição, né? A recompensa. Se eu fizer a minha parte. Então se eu fizer a minha parte, então vamos ter a recompensa. Colossenses 3:24. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, é a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Então na nossa mente sempre tem que estar imaginando. Mesmo que eu esteja na igreja, servindo as pessoas, ministrando na minha família e etc., nós vamos estar a serviço de Cristo, que é o que Cristo espera dos seus discípulos, né? Ou dos cristãos, né? Mateus 5,12, lembra das bem-aventuranças? Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. E essa é uma das bem-aventuranças, aqueles que, se nós, por exemplo, sofremos essas perseguições, né, no padrão do Senhor, né, nós vamos ter essa recompensa. Então são esses, tem muito mais escrituras, né, mas eu usei aqui 12 que falam sobre receber recompensa. E é a regra, se você fizer, então você receberá. Então, que nós possamos, na verdade, sempre fazer essa pergunta ao Senhor. Individualmente, o que é que me falta ainda? Muito provavelmente o Senhor vai falar, bom, falta mais isso. O que me falta ainda mais? Então, ele vai falar mais capacidade. Mas se você quiser ser perfeito, ele vai dar um padrão maior. Então, isso é chegar no reino de Deus. É linha sobre linha. O Senhor não vai dar um padrão elevado sem que nós possamos passar por esse caminho.
nós estudamos as bem-aventuranças, nós vimos que se nós formos acompanhar cada bem-aventurança ensinada, é um processo. Você não consegue fazer uma coisa sem você fazer primeiro o que ele está dizendo lá no início. Então, né, bem-aventurados os mansos. Você não consegue ser manso se você antes não for bem-aventurado em outra coisa. Então, é um processo, linha sobre linha, preceito sobre preceito. Então, eu espero que eu possa ter ajudado e que possamos ter aprendido muitos princípios aqui e cada um de nós vamos buscar nossas aplicações. Mas a pergunta que fica é: o que é que nos falta ainda? E cada um busca a sua revelação. Até a segunda parte dessa aula.